Olá, meu nome é Eduardo Fagundes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje é um vídeo diferente aqui no canal, né? Esse vídeo tá saindo um pouquinho mais tarde, gente, mas me perdoem, tá? Amanhã os vídeos vai voltar na hora normal, né? Que é 5 horas da tarde. Mas hoje, gente, vai ser um pouquinho diferente, vai ser um pouquinho, um pouco diferente, né, do que eu gravo aqui. E questão de horário também, tá? Hoje, gente, é 15 fatos atualizados sobre mim, tá? Tem tempo que eu não gravo esse vídeo, né? E pra não ficar sem vídeo hoje no canal, né? Eu não queria perder a frequência de vídeo aqui no canal, né? Semana passada eu fiquei alguns dias sem postar. Então essa semana eu não queria começar já a semana sem postar vídeo aqui no canal, tá bom? Então vou postar um vídeo aí um pouquinho diferente pra mim conversar aqui com vocês, tá bom? Então, bora lá iniciar, né? É um vídeo diferente, é 15 fatos sobre mim. Não é um vídeo longo, gente, mas como eu falei com vocês, é porque eu não quero deixar o vídeo aqui no canal sem vídeo, né? E não deu pra mim gravar vídeo hoje, gente, arrumando casa, as coisas, né? Hoje não deu pra mim gravar isso. Mas amanhã a gente volta, né, com os vídeos normal, de faxina, de organização, né? Então no próximo vídeo aí já começa a sequência de novo, tá bom? Mas é isso, gente. Aí bora lá iniciar, né? O que eu tava falando aqui, gente. Eu não sei onde que eu parei pro conta da Júlia, né? Na verdade, nem sei onde que eu parei aqui, né? Mas aí, gente, amanhã eu volto com os vídeos normais, né? De organização, essas coisas, né? Aí amanhã eu volto com a normal, essas coisas. Só porque hoje não queria ficar sem vídeo no canal, né? Pra conseguir manter a frequência aqui com vocês, tá bom? Então é isso, gente. Então bora lá iniciar, né? Igual eu falei com vocês, é um vídeo de 15 fatos utilizados sobre essa pessoa que fosse fala, tá bom? Mas é isso, gente. Então bora lá iniciar mais um vídeo, né? Mas antes, se você é novo aqui no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Eu vou deixar o meu Instagram aparecendo aí na tela e também tá aqui no link da descrição. Vão lá e me sigam. E bora lá iniciar mais um vídeo. Então bora lá, né, gente? Tô aqui parecendo aqueles vídeos mais antigos que eu gravava, né? Pra quem é um pouco mais antigo no canal, vai lembrar que eu gravava vídeos desse jeito aqui, né, gente? Parado, conversando com vocês, né? Logo depois que eu comecei a gravar vídeo de rotina de dona de casa, né? Mas é isso, gente. Igual eu falei com vocês, são 15 fatos atualizados sobre mim, tá bom? Agora eu falei, gente, amanhã eu volto com um vídeo de rotina normal. Sobre o vídeo, o canal aqui não ficar sem vídeo, tá? Então bora lá. Eu anotei no papelzinho aqui, gente, por isso que às vezes eu vou ficar lendo aqui, tá? Eu não anotei no papelzinho que, gente, eu penso a pessoa esquecida. Essa pessoa sou eu. Às vezes eu tô falando assim nas coisas na minha cabeça, mas eu mesmo esqueço o que eu tô falando, né? Às vezes eu posso, às vezes, falar coisa repetida, ou esquecer de alguma coisa que eu pensei. Então é acabando que eu anotei aqui pra mim não esquecer e pra não falar, às vezes, coisas repetidas, tá bom? O primeiro é o seguinte. O primeiro fato é o seguinte, sou muito chata com limpeza. Hoje em dia, gente, até que eu não sou tão mais chata assim com limpeza. Por exemplo, hoje não deu pra mim arrumar a casa. Obviamente que a casa não tá tão suja, tá? A ponto de eu ficar ali muito chata com a limpeza, né? Mas já fui mais chata. Antigamente já fui um pouco mais chata com a limpeza. Depois que a gente tem filha, eu pelo menos depois que eu tive a Júlia, gente, eu meio que me desacelerei, né? Eu era mais acelerada antes de ter a Júlia, né? Depois que eu tive ela, eu meio que desacelerei um cadinho, tá? E também eu quebrei meu pé, depois, logo antes de eu engravidar da Júlia, eu quebrei meu tornozelo, né? Então nem todos os dias eu consigo fazer alguma coisa. A gente vai envelhecendo também, né, gente? Né? Não é que eu sou tão velha, né? Eu tenho 28 anos. Mas quando tem corrido tempo, a gente não tem mais. Por exemplo, eu não tenho 28, hoje eu tô com 28. Eu não tenho o mesmo pique que eu tinha de 8 anos atrás, quando eu tinha 20, gente. Então não tem o mesmo pique, né? Então hoje em dia eu não tenho mais esse pique não, tá? Mas sou chata assim com limpeza, tá? Eu continuo com a chatice da limpeza, né? E eu falo que não é ser chata com limpeza, é manter a casa da gente limpa, é manter as coisas em ordem, né? Que a gente que limpa, a gente sabe quanto que é difícil a gente organizar, manter arrumadinho. Então a gente sabe quanto que é difícil, né? Então não é ser chata, é que as coisas ficam paradas no lugar, né? A segunda é a seguinte, não sou chata com comida.
Quando eu falo que eu não sou chata com comida, gente, é 50-50, né? Porque tem muita coisa que não, obviamente, que eu não como. Por exemplo, eu não como. Tem muitas coisas típicas, acho que chega a ser do Nordeste. Não sei se é do Nordeste, tá, gente? Se eu estiver falando merda, me coloca aqui nos comentários, tá? Mas, por exemplo, eu não como buchada de bode, eu não como língua de boi, essas coisas, coração de boi. Eu já vi, tem lugares que comem coração de boi, né? Eu não como essas coisas, né? Mas eu tenho vontade de experimentar. Por incrível que pareça, eu tenho vontade de experimentar. Mas não tenho, ao mesmo tempo eu não tenho vontade, tá? Porque eu falo, eu tenho vontade de experimentar pra ver o gosto, gente. Não pra, assim, ter vontade de ter minha rotina. Tá leve, gente, meu espirro. Eu tô segurando ele faz tempo. Vocês vão assim também, gente? Na hora que vocês começam a espirrar, vocês simplesmente engatam. Eu, na hora que eu começo a espirrar, gente, eu simplesmente engato o espirro. Pronto. Mas eu, como eu falei, não sou chata assim em questão de comida. Eu não como, tipo assim, igual eu falei, buchada, língua de boi, coração de boi. Ela é meus espirros, tá, gente? Buchada, língua de boi, coração de boi, essas coisas eu não incluo no meu dia. Mas já comi chouriço. Já, quando eu era mais nova, eu comia muito chouriço, eu amava chouriço. Hoje em dia eu já não como. Então, tipo assim, essas comidas que é mais, eu não sei como explicar, né? Mas esse tipo de comida eu não gosto de comer, né? Não é questão de nem de nada, não. É porque eu não gosto mesmo. Mas, tipo assim, comida do dia a dia, eu não sou muito chata, não. Eu não ligo se a comida às vezes for requentada. Tem gente que não come. Tem gente que é tão chata ao ponto de não querer comer, às vezes, comida esquentada, essas coisas, né? E eu não ligo isso. Pra mim, sopa é janta, tá? Pode deixar aqui nos comentários. Mas pra mim, sopa é janta. Também deixa, minha gente. Eu comia sopa todo santo dia, ainda mais agora chegando no frio, né? Seja ela qualquer sopa, gente. Seja sopa de macarrão, seja às vezes um caldo, seja ela canjiquinha, qualquer coisinha, pra mim é janta, tá? Mas pra mim, eu não sou chata não, tá? Então, por isso que eu tô falando que eu sou 50-50. Porque, tipo assim, buchada, essas coisas eu não como, tá? Mas eu não sou chata com comida, assim, do dia a dia, né? Comidas do dia a dia, eu não sou chata, não ligo de comer comida esquentada, essas coisas. Que tem muita gente que não gosta, né? Já vi muita gente que não gosta de comer comida esquentada, que tem que comer comida fresca todo santo dia. Gente, releva meus espirros, tá? Então, terceira, sou muito chorona. Principalmente depois que eu tive a Júlia, depois que eu engravidei da Júlia, eu fiquei mais chorona ainda depois que eu engravidei dela. Então, hoje eu sou mais uns 30%. Já é 185% chorona, né? Depois que eu engravidei da Júlia, eu fiquei mais chorona ainda, gente. Vou pegar meu café aqui. Eu fiquei mais chorona ainda depois que eu engravidei da Júlia, né? Eu sou muito... Como que fala, gente? Eu sou muito... sentimental, tá? Então depois que eu engravidei eu fiquei mais sentimental ainda, tá? Tem gente que fala que tem a ver com signo, né? Que eu sou de peixes. Meu signo é peixe. Tem gente que fala que tem a ver com signo. Eu não acredito muito nisso não, tá, gente? Quarta, gosto de aprender. Sempre gostei, desde quando fui mais nova. Desde quando eu era mais nova, né? Eu gosto de aprender coisas novas. Se eu tiver interesse nas coisas também, tá, gente? Se eu não tiver interesse, eu acho que da maioria das pessoas, né? Que se não tiver interesse, não aprende. Se eu tiver interesse numa coisa, eu tô escutando a pessoa conversar, gente. O cachorro tá latindo. Eu tô escutando uma pessoa aí conversar no fundo, ajuda, tá? Eu acho que agora tá falando, gente, eu acho que a maioria das pessoas é assim, quando tem muito interesse numa coisa, ela aprende rápido. E eu sou desse jeito, gente. No que eu gosto dessas coisas, eu sou muito fácil de aprender, né? Eu gosto de aprender, igual eu falei, eu gosto de aprender, tá bom? Quinta negócio. Deixa eu esquecer, gente. Quinta, não gosto de emprestar minhas coisas, gente. Tipo assim, eu não ligo se eu for uma pessoa que devolve minhas coisas, né? Tem gente que pega as coisas da gente e devolve as coisas da gente, né? Mas tem gente que pega, gente, não devolve mais. Então eu gosto. Tipo assim, eu não ligo de emprestar, né? Mas dependendo do que
do que eu vou emprestar, não é que eu vou recalcular a rota aí, né? Não é que eu não gosto de emprestar. Tem coisas que eu não empresto porque eu tenho ciúmes. Tem muita coisa aqui em casa que eu tenho ciúmes de emprestar, né? Então não é que eu não empreste, assim, não gosto de emprestar. Eu sou ciumenta com certos tipos de coisa que eu não gosto de emprestar, tá? Certos tipos de coisa eu sou ciumenta, gente. Então certos tipos de coisa eu não gosto de emprestar porque eu sou ciumenta com as coisas. Eu não ligo de emprestar, por exemplo, vamos supor que alguém esteja precisando urgentemente de uma panela. Eu vou lá e empresto a pessoa. Mas se for, ó, tipo assim, uma panela que eu tenho ciúme, eu não empresto por conta que eu tenho ciúme daquela panela. Eu vou emprestar outra panela, mas aquela eu não vou emprestar porque eu tenho ciúme dela. Então acho que tem pra vocês entenderem, né? Então dependendo das coisas eu tenho ciúme, então eu não empresto, tá? Sexta, amo mais o frio, né? Sexta, né? É uma pessoa que atrapalhou aí. Sexta, amo mais o frio do que o calor. Principalmente agora que tá chegando frio. Hoje de manhã mesmo, gente, tá com frio hoje de manhã. Então eu amo mais o frio do que o calor. Prefiro 1000 vezes mais o frio do que o calor, sim. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere o calor do que o frio. E eu prefiro o frio do que o calor, tá? Sétimo, tem tudo a ver com frio agora que eu vou falar. Amo dormir, gente. Dependesse, principalmente agora que tá chegando na época do frio, é o frio mais friozinho, deixar só igual um urso, gente. Deixar o hiberno. Eu sou grandinha mesmo, sou gordinha igual o urso. Deixar o hiberno, gente. Então, eu amo dormir, né? A pessoa aí conversando aí no fundo. Oitava. Não curto muito sair, tá? Que é a oitava. Não é que eu não gosto de sair, gente. Eu gosto, mas eu não sou daquela de sair muito final de semana, tá? Todo final de semana, por exemplo. Eu gosto de sair muito de vez em quando, gente. Pois sabe que do final de semana que deixasse eu queria sair. Hoje em dia, não. Hoje em dia, mais uma vez ou outra, essas coisas. E mesmo assim, o lugar que eu for, gente, eu tenho que procurar um lugar pra me sentar. Tem que ter um lugar pra me sentar. Se hoje em dia eu for num lugar, não tiver lugar pra me sentar, nem compensa eu ir, gente. Vocês são assim também, né? Eu procuro um lugar pra me sentar. Vou sair, eu vou. Lugar onde vai tem lugar pra sentar? Tem. Às vezes nem é bom o lugar, mas se tiver lugar pra sentar, tá bom pra mim, né? Então, eu gosto, não é que eu não gosto de sair, eu não gosto de ficar todo final de semana indo nas coisas, mesmo que se fosse em alguma coisa diferente, eu não gosto, tá, gente? Não é que eu não gosto de sair, porque todo final de semana pra mim não compensa, tá? Eu prefiro, às vezes, eu sou mais caseira, né? Até quando eu era mais nova também não gostava muito de sair, não, gente. Eu sempre fui sair muito de vez em quando mesmo, tá bom? A nona é o seguinte, não tenho paciência em ver filmes e séries. Eu comentei uns vídeos aí para trás, né, que eu comentei isso com vocês, né, que eu não tenho paciência de ver filmes, ver filmes e séries. O marido chega no final de semana, gente, que o marido sempre tá vendo, né, filmes, séries, essas coisas, e eu não tenho paciência, gente, de ver. Literalmente eu não tenho paciência nenhuma. Até saiu aqui na minha TV aqui, já saiu dois filmes assim, saiu um dos dois que eu queria ver, né? Que já lançaram o Diabo Veste Prata 2 e o Michael Jackson. O Diabo Veste Prata 2 já entrou aqui na minha televisão, gente. O do Michael não entrou ainda. Queria muito ver o Diabo Veste Prata 2. E quem disse que eu tô tendo paciência de ver, gente? Eu não tenho paciência. Todo dia eu olho pra ele e falo assim, eu vou ver. Eu não tenho paciência de ver, gente. O do Michael também é a mesma coisa. Tô doido que do Michael entra aqui na minha televisão pra mim ver. Mas eu já fico, não vou ter paciência de ver o do Michael, né? Então é isso, eu não tenho paciência nenhuma. Porque eu já quero chegar logo no final, já quero as coisas. Então eu não tenho paciência muito de ver, não, tá bom? Décima, amo ler. Do mesmo jeito que eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de ler, gente. 11ª, não sou medrosa com as coisas. Tipo assim, aqueles medo que eu vejo muitas pessoas ter, tipo medo de rato, medo de barata, medo dessas coisas. Eu não tenho medo disso, gente. Não sou medrosa, não. Já fui muito medrosa com barata. Por incrível que pareça, quando eu era mais nova, gente, eu morria de medo de barata. Não sei porquê, mas eu morria de medo de barata. Hoje em dia eu não tenho medo de barata mais. Mas eu não sou medrosa, não. Não me considero medrosa com isso, né? Tô com medo. Tá com medo de nada? Não. 12ª. Não tenho vontade de fazer cirurgias plásticas. Já comentei isso no vídeo aqui também. Então, cabeção passando na frente. Não pode mexer.
Vai mexer no seu livro lá. Eu não tenho vontade de fazer cirurgias plásticas. Já comentei isso no canal com vocês algumas vezes, que eu não tenho vontade de fazer cirurgia. Eu vou pegar o seu papel lá. Não tenho vontade de fazer cirurgias plásticas, tá? Já comentei isso com vocês aqui no canal, tá? Em questão de cirurgia plástica, gente. Pra fazer cirurgia plástica eu não tenho vontade. Só se for uma coisa que tenha a ver com a minha saúde, né? Às vezes por saúde. Por exemplo, eu não tenho vontade de colocar silicone, essas coisas, senão eu não tenho vontade de fazer, tá? Como eu falei, às vezes eu tenho... Meu amor, mamãe tá conversando. Às vezes eu tenho, às vezes por conta de saúde, a cirurgia plástica às vezes tem questão de saúde. Por exemplo, questão do que eu falei, eu sou gordinha. Se eu tiver que fazer uma cirurgia, por exemplo, vamos supor que às vezes lipoaspiração por conta de saúde, eu tenho que emagrecer com urgência, e a única forma que eu tenho que emagrecer fazendo lipoaspiração, aí sim eu faço. Mas fora isso, gente, não. Não tenho vontade de fazer nenhuma cirurgia plástica. Silicone, essas coisas, eu não tenho vontade nenhuma de fazer, tá? Vocês estão escutando um gato aí no fundo, gente? Esse gato desde ontem reclamando. 13º, tenho vontade de fazer tatuagens. Mas na mesma hora que eu tenho vontade, gente, eu não tenho vontade mais. Eu sou daquela que eu sou meio que assim, né? Tem uma hora que eu vou lá, volto cá. Eu tenho vontade de fazer tatuagem. Meu amor, eu tenho vontade, mas não tenho vontade, tá? Na mesma hora que eu penso em fazer, eu já volto lá atrás e não tenho vontade. Tá, mamãe vai pegar pra você, você calma. Na mesma hora que eu penso em fazer, eu não penso em fazer mais, tá? Então, igual eu falei, eu sou 50-50. Tem dias que eu penso em fazer, tem dias que eu não tenho mais vontade de fazer. Então, eu tenho vontade de fazer sim. Por exemplo, o nome da Júlia, a data de nascimento dele, eu tenho vontade de fazer. Mas ao mesmo tempo eu volto lá atrás e não penso mais em fazer, gente. 14ª é um pouquinho tema polêmico. Não pretendo mais ter filhos, tá, gente? A gente tem que normalizar, gente. A pessoa que tem vontade de ter só um filho, né? Tem muita gente que fala assim, filho é bom. Filho é bom, gente. É a quantidade que a gente quer ter. A gente não precisa ter, tipo, 30 filhos pra falar que filho é bom. Né? A quantidade que a gente tem é a quantidade de beleza, gente. A gente precisa ter 50 mil filhos pra falar que filho é bom, tá? Meu amor, sai da frente. Licença. A gente não precisa ter muito filho pra falar que filho é bom, gente. Porque tem gente que tem, tipo, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. A minha mãe, gente, teve 7, por exemplo. Somos em 7 filhos, né? A gente não precisa ter muito filho pra falar que filho é bom, gente. Se eu tô bem com um filho, tudo bem. Tem gente que tem 2, tem gente que tem 3, 4, 5, 6, 7, 10 e tá tudo bem. Tem gente que não tem nenhum, não tem vontade. Tem mulheres que não tem nenhum filho e não tem vontade também de ter filhos, né? E a gente tem que normalizar isso, tá, gente? Se não querer ter filhos, ou esqueço ter 1, só 2, a gente tem que normalizar isso, tá? Eu queria ter só a Júlia e acabou, né? E é só ela que a gente vai permanecer, tá? Pode ser que um dia a gente mude de opinião, tá? Não vou falar assim, não vou nunca mais ter outro filho. Só que a gente, na pretensão hoje em dia, a gente não pretende ter mais. Hoje, com a Júlia com 4 anos, a gente não pretende ter mais filhos, tá? Mas pode ser que um dia a gente mude sim o nosso pensamento, tá bom? E última curiosidade, né? Que eu tenho uma pessoa que é manhosa já também. E última curiosidade é a seguinte, o meu sonho é ter minha casa própria, gente. Muita gente pergunta se essa casa aqui não é minha. Essa casa aqui, gente, quando eu conheci o Mário, ele já tinha essa casa aqui. Então, essa casa dele, gente, por mais que a gente conquistou muita coisa depois que a gente veio morar junto, depois que a gente veio morar junto, né? Depois que a gente morou junto, a gente conquistou muita coisa, né? Mas a casa é dele, gente. Ele construiu, quando eu casei com ele já tinha casa, né? Então a minha vontade é ter minha casa. Eu comprar minha casa, não construir ela do zero. Eu não tenho vontade de construir uma casa do zero, tipo comprar um terreno e construir ela do zero, não, tá? Mas eu tenho vontade de comprar uma e às vezes depois ir reformando, colocando do meu jeito, ou se não comprar uma já que seria do meu jeito, que eu olho e falo assim, nossa, essa casa tá no jeito que eu quero, eu não preciso mais mexer nela. Obviamente, se eu for comprar uma casa, gente, e depois ter que mexer nela, muita gente fala que fica às vezes até mais cara. Neném, mamãe tá conversando. Mamãe tá conversando. Obviamente que tem muita gente que fala assim, Eduardo, se eu vou comprar uma casa e depois ficar mexendo, vai lá pegar o biscoito pra você, vai.
Tem muita gente que fala assim, Eduardo, se eu vou comprar uma casa, depois você ficar mexendo, reformando casa, sai muito mais caro que você comprar um terreno e construir a casa do seu jeito. Tem muita gente que já falou isso comigo, né? Mas eu não tenho vontade também, tipo assim, se eu vou comprar uma casa depois e mexendo aos poucos, é mexendo em muito pouco mesmo, realmente mexendo muito pouco, né? E eu sei que construir casa do zero, gente, é muito trabalhoso mesmo. Para todas as pessoas que eu conheço, que eu já vi que construir casa do zero, sempre tem um problema ou outro, né? Sempre tem uma coisa ou outra, é obra que às vezes demora, construção que às vezes nunca acaba, depois que acaba a construção, sempre tem uma coisa ou outra que tem que mexer, tem que fazer. Então a obra nunca acaba, né? Por isso que eu não quero fazer, construir uma casa do zero, porque é difícil. Mesmo que a obra acabe, a gente pensa assim, a obra acabou, eu vou morar na casa e a pessoa tem alguns problemas ainda com a casa. Depois que a obra acaba, que às vezes a pessoa vai morar na casa, e às vezes tem problema ainda, gente. Às vezes com problema com encanamento, problema com, às vezes, alguma coisa dentro de casa, né? Eu já vi várias pessoas, gente, que construíram casa do zero e depois que vão morar tiver problema, às vezes, com infiltração dentro de casa, com a parte elétrica, ou então depois que teve problema com a parte dos móveis. Sempre tem um problema ou outro, gente. Então, eu não quero construir uma casa do zero por eu tomar trauma de outras pessoas que já falaram comigo que não compensa construir uma casa do zero, né? Então eu queria comprar uma casa já pronta, que se tivesse que mexer, né, você ia mexer bem pouco mesmo, tá bom? Mas é isso, gente. Esse é o 15 fatos atualizados sobre mim. Tem algumas baguncinhas aí no fundo que você escutar, menino conversando, gato miando na rua. Então já teve alguns barulhos aí de fundo, mas vocês me relevem, tá? Mamãe já vai lá pegar. Vocês me relevem, tá? É só porque eu não queria deixar o vídeo sem o vídeo sem canal. O canal sem vídeo, tá, gente? Eu queria manter a frequência. Como eu falei, hoje eu não consegui gravar nenhum vídeo. Eu não queria deixar o vídeo aqui sem o canal aqui sem vídeo, tá? Pra mim conseguir manter a frequência. Tá bom? Então, se às vezes vocês escutar uns barulhos de fundo, gente, vocês me perdoam, tá bom? Mas é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Eu vou deixar de novo meu Instagram aparecendo na tela e também tá aqui no link da descrição. Vão lá e me sigam. Agradeço de coração a cada novo inscrito, a cada comentário, a cada curtida, a cada visualização. Sabe que vocês são muito importantes aqui pra mim, tá bom? E até o próximo vídeo.